Bom, basicamente o dia se iniciou com o convite da Hillary pra gente fazer uma caminhadazinha ali a partir das 5 da manhã e foi uma experiência incrível, porque a gente saiu de casa e a gente fazendo os alongamentozinhos e tal. E tava escuro, a gente consegue visualizar que a gente tá realmente ali ainda na madrugada. E ao decorrer da caminhada a gente conseguiu ver o sol nascendo, os tons de azul, roxo e amarelo surgindo no horizonte, sem contar todas as outras pessoas fazendo exercícios físicos nesse mesmo momento. Tanto é que a gente tem muito ciclista passando a todo momento. A galera gosta muito de usar o campus para esse tipo de esporte porque é muito tranquilo. E aí, como é um espaço amplo e muito bem cuidado, né, as pistas são realmente excepcionais, é um lugar excelente para fazer esse tipo de atividade. No caminho a gente viu uma capivara, né? E aqui é um pouco do reporte do sol nascendo. Norte, sul, oeste. Eu decorei. Bora, tropa! Hoje é dia de pegar na cobra, então eu tenho que estar no lugar em 15 minutos antes do horário. Isso significa que eu estou em cima da hora, vou chegar no ponto. O evento começa às 2h30 e consiste em um grupo de biólogos, enfim, a galera que trabalha aqui no Butantã, fornecerem para mim a experiência de tocar numa cobra, numa serpente. Eu acho que se estende para além disso, não são só cobras, mas o ponto central dessa aventura é isso. É um animal que ocorre lá na Califórnia, lá no oeste americano. E essa espécie possivelmente seja a espécie de serpente mais traficada no mundo, por conta de ser um animal de hábito dócil, fácil manutenção. Então é um animal que as pessoas compram ilegalmente, reproduzem. A gente já tendo problemas de introdução dessa espécie na natureza, o que é muito ruim por ela ser uma espécie exótica. Ela pode transmitir doenças para as nossas serpentes na natureza e também estão competindo com alimentos com elas, né? Então elas chegam aqui no Instituto vítimas, né, de apreensão, tanto pela polícia militar, ambiental... Basicamente o processo segue-se da seguinte forma: eles levam pra gente uma espécie de serpente. Pelo que eu entendi, todas elas não são peçonhentas. E eles também levam pra gente essas capas, vou chamar de capa, mas esse não é o nome técnico, de cobras. Então eles levaram de cascavel, levaram de N outras cobras. E como elas estão bem hidratadas, dá pra ver perfeitamente como elas estão inteiras, sabe? Então dá pra ver ali a cabecinha, da onde ficava a cobra, os olhos. E tem um cheirinho estranho também, mas é o cheirinho natural, né, dos animais. Aí sou eu segurando o tal do animal. Eu fiquei um pouquinho assustada no começo, porque quando a cobra chegou em mim, ela já estava muito agitada. Então ela não ficava calma, ela ficava se mexendo. E eu acho que ela queria voltar pra caixa dela, porque ela realmente já estava muito estressada, tá? Então aí dá pra ver que ela tá todo momento querendo subir em mim, enfim, e daí a pessoa que tá ministrando o processo fica tentando me ajudar, mas realmente não tem como, ela tá muito, muito, muito agitada, e eu fiquei até um pouquinho assustada, sabe, porque tadinha, acho que ela já tinha passado por muitas mãos, ela realmente só queria descansar. Essa é uma cobra do milho, ela não é albina, tá, porque se você reparar no corpo dela, dá pra reparar que ela tem alguns outros tons de cores, não é totalmente branca. E todas as cobras desse dia eram cobras do milho, né? Que eles chamam de corn snake. Como ele falou anteriormente, elas foram traficadas pra cá, né? E estão aqui na natureza de modo não verídico. Então, elas se propagam por aí, tomando lugar das cobras nativas. Enfim, foi uma experiência única. Eu devolvi a cobra porque ela realmente queria descansar. Então, no período da tarde, eu fui pro lab, né, laboratório de física, e a gente estava tomando dados de um experimento que deveria ser entregue até a sexta-feira dessa data. Então, basicamente, nesse laboratório a gente tinha alguns instrumentos elétricos e o objetivo seria medir algumas características intrínsecas da lei de Ohm, né? Então a gente tinha fonte de tensão, nós tínhamos os cabos que transmitem a corrente, tínhamos resistores e N outras coisas que serviam de aparato para fazermos análises. E no laboratório, basicamente, você toma dados a partir de um experimento,
E com esses dados você monta um gráfico e a esse gráfico você atribui uma função que vai nos retornar parâmetros que servem como informação para a gente definir processos intrínsecos do experimento, né, e das condições físicas do que está acontecendo. Então, basicamente, aí a gente realizando todo o experimento, lê artigo, lê arquivo, lê texto e testa uma coisa, testa outra, até conseguir entender o que está acontecendo. A partir do laboratório 3, a gente marca datas, né? Então, a gente tem uma aula na semana, que leva 2 horas, é uma aula introdutória que vai explicar qual vai ser o processo, né, a ser realizado no experimento do lab da semana. E a gente toma os dados no laboratório depois de uma data, faz um relatório e uma análise em cima, né? Dentro desse relatório a gente faz uma análise com os dados obtidos e entrega ao professor e ele avalia para ver se faz sentido. Então, geralmente é um processo longínquo. A parte mais chata é a tomada de dados, mas quando ela é feita com precisão e excelência é incrível, a gente se sente um físico de verdade. E aí vem alguns processos de análise depois, que são cálculos, né? Então, propagação de incertezas, avaliar se o conjunto de dados realmente faz sentido, através do Q quadrado. A gente também tem o teste Z para ver se faz sentido o valor inicial com o valor final. Então, são N coisas que corroboram para uma análise eficiente do que se está fazendo. Esse experimento específico contava com uma lâmpada e um sensor e a gente tinha que medir a intensidade da luz emitida por essa lâmpada conforme nós íamos variando a tensão a qual a gente aplicava sobre essa lâmpada, né? Então, quanto menor a tensão, muito pouco brilho, conforme você vai aumentando, o brilho vai aumentando e automaticamente esse sistema que a gente estava utilizando fazia um gráfico pra gente com as informações do brilho em função da DDP. Bom, esse segundo experimento ele consistia em medir a resistência interna de uma pilha. Então a gente tem essa pilha e através dessa configuração maluca que a gente tem desse monte de fios junto com voltímetro e amperímetro, essa colocação de dados em tabelas, a gente tem o objetivo de encontrar qual é a resistência interna da pilha. É aquele experimento do vídeo anterior que eu estava lendo na biblioteca e... Enfim, ele basicamente tem algumas coisas muito específicas, ele tem um resistor de 4,7 ohms e um outro que a gente vai variando. Eu comecei variando a partir de 400 ohms e aí fui descendo de 10 em 10 e obtive ali um total de 40 dados mais ou menos. Os instrumentos que a gente usa, a gente tem que colocar sempre na posição correta para não ter nenhum erro de medição ou para não se confundir com o que está acontecendo, né? No contexto dos resistores, a gente precisa sempre tomar o valor diferente ali do valor nominal que foi dado. Então, é necessário que a gente meça o valor da resistência, de tal forma que ela geralmente se diferencia do valor que está sendo dado ali pelo resistor. Tanto é que esse meu resistor ele é de 3,7 ohms, e quando eu medi, né, com um voltímetro, na verdade com um multímetro, né? O multímetro, ele pode estar em N funções, então se você reparar no instrumento anterior, ele tem N posições, então ele mede corrente, mede DDP, mede resistência, e com ele eu avaliei se a resistência dada pela nominal ali, que estava na placa, realmente estava próxima do que realmente ela era, né? Quando a gente media com um dispositivo desse. E na verdade, por incrível que pareça, deu exatamente o mesmo valor da placa. Eu fiquei chocada, porque geralmente dá um valor abaixo, um valor acima, mas dessa vez foi preciso. Então, tendo isso, a gente ligou ele em série com o sistema. A corrente no sistema ela é constante, né? No sistema no sistema linear, na verdade. Às vezes eu me perco nas palavras, mas é isso. Basicamente, a corrente num sistema em série, essa é a palavra que eu estava procurando, ela é constante. Então, tendo um dos resistores, a gente consegue calcular muita coisa, né? E aí, a gente
define N coisas, cria gráfico de curva características, faz análises, propagação de incerteza e toma N dados para atribuir a esse valor no relatório final, que vai ser utilizado para fornecer a nota da galerinha. Terminada a tomada de dados desse dia, eu fui pra praça sentar e curtir a natureza, porque eu realmente estava muito exausta e eu precisava deitar na grama e ouvir os pássaros, e foi incrível.